Olá pessoal, eu acredito que vocês estejam vencendo em Cristo Jesus. Deixa eu só aliviar um ponto aqui, na verdade é uma exclamação, né? A respeito, vamos colocar lá direto desde o início, né, do Antigo Testamento, o homem reverenciado, né, porque não dizer de Moisés, ele que nessa habilitação do impulso, né, do desenvolvimento do assunto Israel, né, foi Deus se revelando a ele, né, a respeito da criação de todas as coisas, das civilizações, né, do governo humano. E Moisés foi a pessoa que relatou isso, né? Então, Moisés, ele é um profeta, né? Vamos dizer assim, não é que é um dos principais profetas, né? Mas pode ser considerado ali, no quesito de receber revelação direta de Deus. Moisés, se não é o primeiro, é um dos primeiros, né? Que recebeu toda essa máquina, né? Essa totalidade de revelação. E certa vez ele vai ao monte e não volta mais, e isso estava sendo direcionado por Deus até que Josué acompanhasse o povo ali de frente à terra prometida. E essa geração de Josué tem esse acompanhamento dessa revelação divina, a qual foi dado a Moisés, né? E ali sendo instruído ali por passar por Josué, e Josué instruiu o povo ali dentro de própria Canaã, né? Dentro de Jericó ali, né? E no desenvolvimento dos cananeus, né, dessa religião imposta numa terra que estava totalmente prometida, né, a esse povo de Israel. Esse povo ele chega nessa terra e ali começa a fazer aliança com esses cananeus e com outros tipos de povos, até vizinhos dali de Canaã. E essa geração ela começa agora a colocar em xeque tudo aquilo que foi recebido de Moisés, e agora fazendo parte de alianças com outros tipos de nações, né? Ali vai ser construído famílias, vai ser constituído casamentos, e essa geração de Josué ela vai se passando e entra no tempo dos juízes. Quando chega nesse tempo dos juízes, a impressão que se tem que não se tem uma referência profética, não se tem uma reverência, um ato a quem eu acreditar, né? Não se tinha mais a pessoa de Moisés, né? A pessoa de Josué. Então ali Deus começa a levantar juízes para libertar o povo, né? E o juiz, né, é o que muito eu acho que quando vem essa palavra hoje, ela cabe como um julgamento, né? Aquele juiz que bate o martelo. Na verdade, o shofetim, né? A palavra original dessa expressão de juiz, né? Ela vai ser shofetim. Shofetim, dentro dessa linha de raciocínio, desse ponto da história, ela está mais se referindo àquela pessoa que toma decisões, né? Eu vou citar um exemplo aqui bem grotesco. Existia o tempo de plantar e com quem que vai dividir aquela colheita, né? O resultado daquela plantação, o resultado daquele regar, o resultado daquela colheita. Os juízes decidiam isso. Ora, quem regou mais, quem plantou mais, quem trouxe semente mais. Enfim, os juízes, o shofetim, ele era direcionado para esse tipo de decisão, não o julgamento do martelo, sabe, o que a gente tem hoje. É mais para tomar decisões para que houvesse equilíbrio entre povos, entre famílias, entre comunidades, enfim. Então, nesse tempo, né, em que se não tinha uma referência profética, né, você não ouve falar muito de voz profética, você não ouve falar muito vamos dizer, o direcionamento de algo divino, de uma grandeza de milagres, você não tem no tempo dos juízes. Apesar que esse tempo dos juízes parece um filme de terror, né? Você lendo, desculpe meu linguajar, você percebe ali atitudes
muito violentas no meio de famílias, no meio pais com crianças e crianças se revoltando contra os pais, um tomando a colheita do outro, enfim, uma geração em um tempo ao qual não se tem uma referência profética. Perdeu essa referência, você não vê muito uma voz profética em ação e você não vê o povo procurar isso. O povo ele começa a depositar confiança nesses libertadores, nesses juízes. Qual que é o ponto aqui em destaque? É preocupante, né, um líder de família ele não saber o direcionamento de Deus. É preocupante um líder de uma comunidade, seja ela uma comunidade espiritual, ou seja física, ou até ministerial, pessoal, enfim, ela não saber o direcionar de Deus. É preocupante, desculpe aqui a minha direção, aos pastores, aos líderes, eles não saberem ouvir a voz profética, não saberem definir se essa é a voz de Deus ou não. É preocupante isso. Veja, nesse tempo, quase no término do tempo dos juízes, o sacerdote Eli, ele vê Ana ali meio que cochichando, falando baixo, enfim, e Ana fala para ele que ela estava um pouco infeliz, um pouco sofrendo, né? E Eli, no perceber dele, que ela estava embriagada, não estava sabendo o que falar. Mas esse diálogo com Ana foi definido ali, né, que na verdade Eli termina o diálogo dizendo que, ora, Deus vai cumprir o que você pediu, né, que Ana estava pedindo o filho, no caso. É preocupante, porque o sacerdote da casa, um dos principais referenciais ali de como voz profética, não estava sabendo o que Deus estava fazendo ali. Não estava tendo um direcionar de Deus, que através daquela mulher, né, veio Samuel, né, que é uma das pessoas que influenciará muito em um dos tronos mais, por que não dizer referenciais ou poderosos do Antigo Testamento, que é o trono de Davi, que é uma referência gigante, até uma referência que sai da boca de Cristo, né, no Novo Testamento. Mas enfim, o sacerdote não saber o direcionar de Deus. Cuidado, o líder, todos têm que estar sabendo o direcionar da vontade de Deus. Mas os líderes, eu digo líderes, por que não dizer de escola bíblica, líderes ministeriais, líderes responsáveis por um tipo de comunidade, por um tipo de instituição, por um tipo de, por que não dizer, de constituição religiosa, enfim, não está sabendo qual é a direção de Deus. Veja o que aconteceu com o sacerdote Eli. Eli, os frutos dele com a educação dos filhos não foram legais, né? Acabaram morrendo, mesmo crescendo quase que no mesmo tempo do de Samuel, né? Que foi consagrado ali por Ana antes do nascimento. E não teve bons frutos e acabou em decadência. Eli mesmo acabou morrendo e sabendo de uma notícia que não podia acontecer ali naquele momento, que era o trágico, né, da Arca da Aliança sair dali dos poderes de Israel. O que faz uma falta de uma voz profética? O que faz uma falta de um direcionamento de Deus? O ser humano, ele precisa de uma referência. O ser humano, ele precisa de um auto de conduta para que seja reverenciado através da vontade dele. E essa vontade, ela se expressa em exemplos copiados de alguém. Então o ser humano, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de uma referência, ele precisa de uma reverência, ou seja, ele precisa de um líder. Então, um ser humano que ele não consegue ser liderado, ele não consegue se liderar também, ela acaba se perdendo. E o ser humano que exerce o seu poder no campo de líderes ministerial, ou pastoral, ou de missão, se ele não sabe ouvir a voz de Deus, é muito perigoso. Desculpe até a minha comparação com respeito às pessoas que conhecem a Jesus nos primeiros dias. É uma comparação grotesca, mas
o líder, ele tem que saber, não é que é obrigação, é a identidade dele, do líder, saber ser direcionado por uma voz profética. Eles têm que estar envolvido com uma voz profética e saber a direção a tomar de acordo com a vontade de Deus. Porque se um líder ministerial não saber quando é a vontade de Deus, é perigoso. Desculpa a minha comparação com o sacerdote Eli. É um perigo de decadência, é um perigo de declínio. E isso não só um declínio ministerial, declínios pessoais, declínios familiares. 2 pontos aqui que eu quero deixar nesse vídeo aqui. Nós, seres humanos, principalmente os cristãos, deixa eu direcionar para nós, né, cristãos, precisamos estar debaixo de uma voz profética. Não tem como. Você precisa ser pastoreado. Você precisa ser liderado. Outro ponto. O líder, o pastor, o líder, o missionário, enfim, o líder. Ele precisa direcionar pessoas em comunhão, em união à vontade de Deus. Porque senão se cria uma rebelião. É perigoso. Os conselhos de imediato, para terminar, vamos ficar debaixo de uma voz profética. E os líderes saber direcionar a comunidade de acordo com a vontade de Deus. E acima de tudo, ouvir e perceber para onde Deus está direcionando. Fica aqui esse alerta, fica aqui esse incentivo. A proposta da carta aos Hebreus, no capítulo 10, é importante congregar. É muito difícil você apontar um apoio ao congregar somente de casa, somente online, somente através de um vídeo de uma rede social. Não vai fazer muito sentido. É importante ter contato com ideias, com dinâmicas, com didáticas, e isso se tem no congregar. É no congregar que nós percebemos que através do louvor e adoração nós possamos reverenciar o nome de Jesus. É no congregar que nós percebemos que através da palavra ministrada nós não somos nada. O nada que nós somos propícios à condenação. Mas através da pregação da palavra, que o foco é Cristo crucificado e que foi morto e ressuscitou e hoje está vivo, isso sim traz transformação de vida. Então isso você só encontra no congregar. Eu entendo que a intimidade com Deus nós possamos ter no quarto fechado, mas o congregar faz com que possamos desenvolver dinâmicas no coletivo e até o desenvolvimento ministerial. Se é para colocar como porcentagem de sucesso ministerial, se é que eu posso contar assim, todo sucesso ministerial, todos, generalizando 100%, até um pleonasmo cometido aqui de 101%, mas generalizando todos, todo o sucesso ministerial, ele foi baseado porque ele estava congregando em uma comunidade, ele tinha um líder, uma autoridade de reverência divina. Então, vamos dar mais atenção à comunidade, vamos dar mais atenção ao congregar. Isso faz com que nós desenvolvamos dinâmica, didática, e isso nós possamos passar como liderança para aqueles que estão à nossa volta. Fica aqui a minha limitação, fica aqui o meu incentivo, e que nós possamos estar envolvidos no fluir do Espírito Santo. Até mais e tchau!